presença do nosso Deus juntos, para louvar, exaltar, adorar aquele que é totalmente digno, que é o nosso Deus. Com alegria, com gratidão, nós nos achegamos, nos aproximamos do nosso Deus. Que o nosso coração nesta hora possa estar fazendo assim, entrando na sua presença, todo o nosso ser, os irmãos que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, cada pessoa que está nesta hora voltada do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que guie-nos pelo Espírito dele, para que possamos oferecer a Ele o que Ele é digno. Todo louvor, toda exaltação, toda adoração, toda glorificação, como um cheiro agradável, suave a Ele, pois é Ele quem é Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, tem cuidado de nós. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos, nós te bendizemos, enaltecemos aqui juntos o teu nome santo, pois reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua glória, reconhecemos o teu amor por nós, reconhecemos, ó Deus, o que o Senhor fez por nós, enviando o teu único Filho, reconhecemos que Jesus foi à cruz por nós, reconhecemos que Ele alcançou ali uma tão grande salvação, reconhecemos que o Senhor enviou o teu Espírito para fazer habitação em nós, reconhecemos, Deus, que o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Reconhecemos que Jesus voltará para buscar-nos como igreja, para estarmos com o Senhor para sempre e eternamente. Reconhecemos, Deus, todas estas verdades da tua palavra, e aqui estamos, e queremos te adorar, queremos te exaltar, queremos te glorificar, bendizer o teu nome. Receba, Deus, pois tudo é para ti, tudo para o Senhor, tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor possa operar aqui entre nós, ficar conosco o tempo todo, ficar à vontade, encher-nos neste lugar, encher este lugar, manifestar a tua glória, ó Deus, sobre todos nós, cada pessoa que está conosco, onde está, nas suas casas, e ó Deus também, sobre todo o teu povo, o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor em toda a terra. Ó Deus, seja da parte do Senhor, nesta noite, uma porção abundante sobre todos nós. Nós suplicamos, já te agradecemos e bendizemos, rogamos, toca-nos com o teu Espírito, reina sobre nós, faz a tua vontade se cumprir e acontecer. Nós pedimos e oramos, muito gratos, no nome soberano de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Aleluia.
sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos te adorar, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Sim, haverá. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, honestidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, honestidade.
queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pois tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
Aleluia. Que Deus seja para sempre e sempre louvado. Amém, irmãos? Para sempre, para todos sempre, mais e mais, seja o nosso Deus louvado. Pois, como Ele faz diferença, como Ele é precioso, e faz diferença e faz bem à nossa vida, ao nosso coração, à nossa existência, como o nosso Deus faz. Nós podemos declarar isso cantando, podemos declarar essas verdades falando e anunciando, de fato, a grandeza, a glória, a majestade, o quanto o nosso Deus é bom, o quanto Ele nos faz bem. E é especial, e é precioso estarmos experimentando a sua doce presença, a sua preciosa presença, a sua maravilhosa presença. Aleluia. Nós queremos estar nesta hora dizendo a você que não é membro aqui da Central, que aqui está conosco nesta noite, você é bem-vindo, é bem-vinda. A nossa oração, o nosso desejo é que Deus possa estar abençoando seu coração, abençoando a sua mente, abençoando a sua vida. Você também que está conosco na live e que não é membro da Central, nosso desejo e oração também é que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Estamos, irmãos, nos preparando para a oferta de missões nacionais. Todos os meses de setembro, outubro, nós pensamos no mês de setembro, no mês da pátria, e aí pensamos na obra missionária em toda a nossa nação. A Junta de Missões Nacionais, não é isso que é uma organização para a obra missionária das igrejas batistas no Brasil, todo mês de setembro faz esse projeto. Nós aí fazemos uma intensificação na questão da obra missionária dentro do país. E intensificação em todas as questões, em oração, e ainda que oremos ao longo do ano e possamos ofertar ao longo do ano para missões, mas intensificamos nesse período. E aí no próximo mês, não é isso? Nós estaremos no segundo domingo fazendo a dedicação das ofertas. Faremos através das células. Você pode procurar o seu líder ou a sua líder de célula e estar direcionando a oferta. E no segundo domingo de outubro nós faremos a dedicação, tá bom? Das ofertas para a obra missionária. Temos muitos missionários, centenas de missionários espalhados em toda a nação e nós precisamos que eles permaneçam anunciando a mais importante mensagem, a mais preciosa notícia, a boa notícia de salvação em Jesus. E aí precisamos que outros ainda possam estar indo. Então, ore por isso, para que Deus possa estar possibilitando o irmão, a irmã, a estar ofertando para a obra missionária. Nós também estamos com um projeto do Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja, com referência à questão de brinquedos. Então o projeto já está em bom andamento e nós já foram atingidos uma proporção já boa, mas ainda estamos para atingir 55 meninas, isto é, meninos, e 62 meninas. Isso? Os outros já foram direcionados, já está tudo embrulhado, tudo direcionado. São as crianças que estarão recebendo lembranças nesse mês. Um bairro mais carente de nossa cidade, já foram direcionadas, são 300. São quantos? Fala, pode tirar. Quem sabe ano que vem a gente chega a 300, né? 255 crianças, não é isso? São 255 crianças do bairro mais carente da nossa cidade e que estarão recebendo. Já tem nome, endereço, tudo certinho. Não é isso? Idade, né? E elas estarão recebendo essas lembranças no próximo mês. Os irmãos podem estar orando. Nós podemos estar direcionando brinquedos, tem a caixa de brinquedos aqui. Brinquedos que são novos, que nossas crianças já não brincam mais, né? Brinquedos que estão em muito bom estado, que as crianças que nós temos já não brincam e nós podemos fazer a doação, como também pode ser feita doação de brinquedos novos, né? Mas esses também brinquedos
que as crianças que nós temos não utilizam podem ser doados, né? Então os irmãos possam estar se empenhando nesta questão, ajudando o Ministério de Jovens e Adolescentes da igreja. Nós temos nos alegrado com os encontros de oração nas quartas-feiras, irmãos. Tem sido algo precioso. O pastor Vinícius tem estado com um grupo, o pastor César tem estado com outro grupo, e eu tenho estado com outro grupo. E nós, nas quartas-feiras, temos tido esse encontro para oração. Como? Através do Google Meet. Nós fazemos, não é isso? Os irmãos, eles recebem o link, então eles entram, e aí nós fazemos esse encontro. E é algo precioso, algo abençoado, abençoador para as nossas vidas. Nesse momento, os irmãos podem fazer, os irmãos fazem pedido de oração, nós anotamos, aí nós repartimos os motivos, aí os irmãos oram, nós meditamos numa palavra e passamos um tempo juntos com o Senhor. Isso nas quartas-feiras. Algumas células já voltaram, encontros presenciais, outras estão fazendo ainda online. E aí os irmãos estejam atentos, ligados, para que possamos todos estar nos abastecendo no Senhor, pois assim andaremos como Ele é digno que andemos, de uma maneira firme, constante, dando um testemunho abençoado e abençoador de que Cristo de fato é o nosso Senhor e Salvador. E aí esse mundo pode estar vendo através da nossa vida, através das nossas palavras, transformação acontecendo nas nossas vidas. Então, não pare de se abastecer no seu tempo diário com Deus, pessoal, no seu tempo com a sua família, parando para ler a palavra e orar a cada dia, nos encontros de oração, nos encontros das células e nas celebrações aqui à noite. Aos domingos pela manhã, só a Cris voltou com a classe que funcionava aqui dentro. Só ela está com o grupo dos irmãos aqui. Pastor César ainda está com os casados online, e também o pastor Vinícius com os jovens e adolescentes da mesma forma. Mas Cris já está com o grupo aqui, presencial de estudo, tá ok? Os irmãos estejam atentos e envolvidos, no seu abastecimento e fortalecimento espiritual. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do texto que nós já temos visto. Nós temos, como os irmãos sabem, temos visto juntos a porção da palavra de Deus que é chamada de Apocalipse de Isaías, do profeta Isaías. Nós estamos no capítulo 26, estamos a partir do versículo de número... hoje estaremos vendo os versículos 16 e 17. Os irmãos já sabem, não é isso? Eu penso que de cor e salteado, que essas palavras, desde o capítulo 24, 25, 26 e 27, são canções, são cânticos, não é isso? E são canções que o profeta escreveu, guiado pelo Espírito, e que serão cantadas logo antecedendo a entrada pelas portas da Nova Jerusalém. Serão cantadas, estas canções serão cantadas, então, no tempo do fim, prestes ao povo de Deus entrar. E aí nós não sabemos se nós estaremos lá, não é isso? Juntos, com esses que estarão prestes a entrar, quando Jesus voltar, ou se nós já teremos partido para estar com Ele. E a questão é que essa parte também que nós estaremos vendo hoje faz parte desta canção. E é uma exaltação a Deus. Todos esses cânticos de exaltação a Deus. O povo de Deus lá no final, olhando para trás e vendo assim, admirados, contentes, alegres, o que Deus fez pelo seu povo. E o juízo justo que Ele trará sobre o adversário e sobre todo aquele que se opôs junto com o adversário a Ele. Nosso Deus então fará algo extraordinário, fará justiça plena, justo juízo, mas também estará trazendo recompensa extraordinária. É aquela sequência do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse há garantia, ainda que as correntes teológicas pensem um tanto quanto diferentes, mas a garantia do livro de Apocalipse é: Jesus voltará. Jesus voltará. É isso que todas as correntes entendem. Jesus voltará. Essa é a questão dos pilares do livro de Apocalipse. Jesus voltará. Jesus vai ressuscitar
o seu ressuscitar, a ressurreição vai acontecer o juízo, terceiro pilar, o juízo vai acontecer, o juízo final, e vai acontecer o juízo, aí agora a ida dos que optaram pela vida, pelo caminho largo, pela vida fácil de pecado, o juízo deles, a ida para a condenação e a recompensa para aqueles que entraram no caminho estreito, onde houve abandono de pecados para a vida eterna. Então, esses pilares, mesmo dentro das correntes diversificadas que há de compreensão teológica dentro da compreensão da escatologia, da doutrina dos últimos dias. Mas aqui no Apocalipse de Isaías, nós estamos vendo essa visualização, essa canção, não é isso? Enaltecendo ao Senhor pelo que Ele esteve fazendo pelo seu povo, pelo que Ele está fazendo pelo seu povo, pelo que Ele ainda fará pelo seu povo. É exaltação o tempo todo. E ainda que exalte ao Senhor hoje, pelo que veremos, por questões difíceis. Hoje veremos a exaltação a Deus, mesmo pelos tempos difíceis. Esses 2 versículos tratam isso. Vejam bem, exaltação a Deus, mesmo pelos tempos difíceis, pois eles são utilizados por Deus para nossa transformação, para nossa santificação. Então, é sobre este assunto que veremos nesses 2 versículos. A exaltação a Deus, mesmo pelos tempos difíceis, pois eles são utilizados para transformação, santificação. Vamos ler Apocalipse 26, versículos 16 e 17. Estou com a Bíblia, a nova Bíblia Viva. O irmão pode acompanhar na sua versão, e nós estaremos procedendo assim esta leitura. Assim está escrito: na hora do sofrimento, eles o buscaram. Olha só, eles cantando lá no final, olhando para o que aconteceu ao longo da história e também no finalzinho da história, pertinho de Jesus voltar. Sobre isso que eles estão cantando. Na hora do sofrimento, eles o buscaram, Senhor. Quando o seu castigo caiu sobre eles, derramaram suas fracas orações, ou sussurraram oração. As horas eram tão difíceis que eles oravam sussurrando. Sofremos como a mulher grávida que vai dar à luz, que geme e se contorce de dor. Assim estamos diante da sua presença, ó Senhor. Esses 2 versículos. Querido Deus, nós agradecemos pela palavra, por tua palavra, pois a tua palavra, e só a tua palavra, é a verdade. Por isso, ó Deus, te agradecemos, porque temos a bênção de ter a tua palavra, de poder ler a tua palavra, de poder receber a tua palavra e ser abençoados pelo Senhor mediante a tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor está, ó Deus, junto a nós, entre nós, sobre nós, ao redor de nós, e, ó Deus, preparando-nos para aquele dia, a volta do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está fazendo esta obra, esta boa obra em nossas vidas. Todos aqueles que se renderam, todos aqueles que se dobraram diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando em nós. Ó Deus querido, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Rogamos-te que o Senhor abra mais os nossos olhos, abra mais o nosso entendimento, para entendermos a tua palavra e para, ó Deus, entendendo a tua palavra, viver conforme o que está escrito. Abençoa a tua igreja nesta hora, abençoa cada pessoa que está conosco, abençoa todos nós. Nós suplicamos e oramos, já agradecidos, no maravilhoso nome, no nome sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estas pessoas de Deus que estavam a cantar, estarão de fato, no caso, a cantar, elas estarão cantando lá no futuro,
a respeito desse fato que acontece ao longo da história, ao que acontece com o povo de Deus ao longo do trajeto da sua história, desde o começo, com todos os que são de Deus, e que acontece para crescimento, para transformação, é o agir de Deus para a nossa disciplina. E como, de fato, a Bíblia mostra que precisamos ser tratados, pois a ação do pecado em nós fez um estrago tão grande que o Senhor precisa estar trabalhando na nossa transformação. E isto vai acontecer na linguagem do texto aqui, como se fosse a questão do parto, que quanto mais vai se aproximando, as dores aumentam. A questão, as contrações vai aumentando, e isso de uma forma crescente. E é isto que acontecerá ao longo da história, e mais para o fim, exatamente isso que as Escrituras nos mostram, e é o que nos mostra aqui nesse texto. O texto está falando da hora de sofrimento. Os irmãos olharam no versículo de número 16, está falando desta hora de sofrimento, está falando da hora de castigo, está falando sobre o que o Senhor está e estará fazendo, agindo na vida do seu povo, ocorrendo sofrimento, ocorrendo castigo, ocorrendo disciplina. E aí fala que esse povo buscou, falando do povo de Deus que ao longo da história busca, e busca também nestas horas difíceis, nestas horas de dor, nessas horas de castigo, nessas horas em que Deus está moldando, trabalhando em nós. E aí fala desta hora em que, tão difícil, sussurraram, oraram, se puseram a orar. E esta hora parecia com o que está no versículo 16, parecendo com uma grávida que vai dar à luz e que geme, que se contorce de dor. Assim estamos, Isaías declara, assim estamos diante da sua presença, ó Senhor. Estamos, o povo de Deus, nesse processo de dor, nesse processo de sofrimento, nesse processo de disciplina, mas com um propósito muito claro, muito alto, muito elevado, que é a santificação. Deus fazendo isso com o seu povo, fez isso com o seu povo, está fazendo com o seu povo e ainda fará. Mas isso vai acontecer, irmãos, ainda numa proporção mais intensa, pois esse é o alvo de Deus. Deus castiga para levar-nos mais a Ele. Deus castiga-nos, disciplina para que nós cheguemos mais a Ele e alcancemos o alvo dele, a santidade. E aí experimentemos o melhor. E aí desfrutemos do melhor. E somente essas pessoas haverão de desfrutar e haverão de experimentar o melhor, à medida que isto ocorre na vida de uma pessoa de Deus. Nesses versículos aqui, Isaías está falando dessa angústia, da angústia que virá aos justos, que está aí no versículo 16. Angústia, sofrimento, tribulações, antes que todas as coisas sejam restauradas, antes da volta de Jesus e a inauguração do tempo, que será, irmãos, extremamente, tremendamente maravilhoso. Aí nesse tempo não haverá mais dor. Quando o Senhor voltar, aí não haverá mais lágrimas, aí não haverá mais sofrimento, aí não haverá mais. Mas nesse tempo, até chegar a volta do Senhor, acontecerá. Todas as coisas serão restauradas, a semelhança do sofrimento desta mulher em trabalho de parto, como está no versículo 17. Deus fez isso, irmãos. Deus está fazendo isso. E às vezes as pessoas ficam admiradas, como que surpresas. O que está acontecendo? O que está sobrevindo sobre a minha vida? Irmãos, os filhos de Deus, as filhas de Deus precisam ser pessoas esclarecidas, muito esclarecidas. Deus está fazendo uma obra. Deus está fazendo uma obra. E esta obra é dolorosa. Esta obra dói como as dores de parto. Deus está fazendo a obra.
E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquele que começou a boa obra, mas ele começou e ele dá sequência. E na vida dos salvos, esta obra dói. Esta obra é dolorosa. Essa obra de Deus não é algo fácil, nada. É algo doloroso, mas é algo com propósito. Sabe por quê? Porque exatamente Deus tem um propósito muito alto para a sua vida. Amém, irmãos? Deus tem um plano, um projeto muito elevado para a vida de cada um de nós. E Ele está querendo que isso aconteça, e vai acontecendo nesta vida, para que esse propósito possa enaltecer o nome dEle enquanto estamos aqui. E que o nome e o reino dEle seja propagado através da minha e da sua vida, enquanto esse propósito anda, enquanto esta obra é continuada pela ação de Deus. Deus fez isso com o seu povo muitas vezes. Sofrimento, quando eles levou para o Egito, foi um passeio? Não, foi sofrimento. Quando eles levou para a Babilônia, foi um passeio? Não, foi sofrimento. Quando tantas vezes o povo de Deus em Jerusalém era cercado por exércitos inimigos, era para estarem se divertindo como que num parque de diversão? Não, havia sofrimento. Havia horas difíceis, e nisto há um moldar de Deus, nisto há um trabalhar de Deus, para a transformação acontecer, para que de fato a vida que Ele quer que brote, apareça em nós, aconteça, que nós estejamos sendo transformados à semelhança de Jesus, para que nos assemelhemos mais com Ele. Nada com este mundo, nada com nada e com ninguém deste mundo, mas com Ele, Jesus, o varão perfeito. E Ele está trabalhando para que a gente cresça e vá na direção da estatura dEle. Mas isto é doloroso. Alguém já disse: crescer dói. Já ouviram? Crescer dói. E é isto que acontece nesse processo. Abra sua Bíblia e veja, pertinho aí, Isaías mesmo, 37, do verso 1 ao verso 3, uma situação em que aconteceu nos dias do rei Ezequias, dias difíceis, quando Senaqueribe, rei da Síria, veio com um exército imenso, apavorante, cercar a cidade de Jerusalém, para atacá-la, para destruí-la, para fazer deles escravos, para levá-los. Dias terríveis, apavorantes. Olha o que está aí no versículo 1, Isaías 37, de 1 a 3. Quando o rei Ezequias ouviu o que havia acontecido, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco, em sinal de tristeza e sofrimento, e foi ao templo do Senhor. Também mandou Eliaquim, o primeiro-ministro, Sebna, seu secretário, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, estamos vivendo um período de muito sofrimento, de castigo e de vergonha. É como a hora em que a mulher sofre terrivelmente para dar à luz, mas não tem forças para fazer a criança nascer. Horas difíceis, horas em que o exército de Senaqueribe cercou a cidade, um exército imenso, um grande exército, e que já vinha varrendo as nações até chegar a Israel, e agora chegar à capital e cercar. E aquilo era um pavor, um pânico, mas uma obra maravilhosa estava sendo feita na vida deles. E ele disse aqui que era como que com tristeza, rasgou a roupa, e era sofrimento, e era tristeza, era dor como a dor de parto. Era o que Ezequias estava sentindo, e que o povo que ali estava ali dentro também. Mas Deus não tinha um projeto naquela ocasião de deixar um exército entrar ali para afetá-los, para tirar a vida deles. Não, Deus estava fazendo aquilo para que isto aqui acontecesse, e uma obra continuasse na vida deles, de mais quebrantamento,
de mais rendimento, de mais dobrar-se, de mais voltar-se, de mais buscar ao Senhor e de mais deixar o Senhor fazer a obra de transformação. Naquelas horas difíceis, foi exatamente o que eles se puseram a fazer, se dobraram, vestiram roupa de saco, diz o texto, isso era para estarem se humilhando, tiraram as suas vestes caras, as vestes reais, tiraram as vestes de nobres, e agora vestiram-se de pano de saco, e agora estavam se dobrando e buscando. Ezequias, diz o versículo 1, finalzinho, ele foi ao templo, ele foi buscar o Senhor, ele foi se dobrar, ele foi se render, foi se quebrantar, foi pedir socorro, livramento, reconhecer que precisava de mais transformação, precisava de mais dependência, precisava de mais de Deus. Irmãos, em meio a estas horas de sofrimento, é isso que Deus está querendo fazer. Transformação acontecer. E Deus faz também o mesmo conosco em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos apertos. Deus está fazendo essa obra. Essas questões não estão acontecendo por acaso, e nem porque Deus cochilou. Salmo 121 diz que Deus não dorme, nem cochila, não faz isto. Ele está trabalhando o tempo todo. E então, as horas de dor, alguém pode pensar assim, mas o que está acontecendo? Onde é que Deus está? No mesmo trono de sempre, no alto e sublime trono, trabalhando e fazendo a obra em nossas vidas, para transformar a nossa vida. Porque alguém já disse que Deus nos ama tanto que é incapaz de nos atrair e deixar-nos como nós estamos. Ele quer nos transformar. É esse o trabalho de Deus. E levar-nos a uma altura extraordinariamente nobre, à altura de Jesus. Sermos semelhantes a Ele. Exatamente isso que Deus está querendo fazer nas tuas horas de aperto, se você já se rendeu a Jesus, nas minhas horas de aperto, em nossas horas de aperto, em nossas horas de aflições, em nossas horas de tribulações. Ouça esses dois versículos, estarei lendo na Bíblia Mensagem, uma Bíblia que traz de outra forma, esses dois versículos, diz assim, esses dois versos, 16 e 17 de 26, ó Eterno, eles suplicaram, isto é, eles cantando no futuro, eles suplicaram, nós, o povo ao longo da história, o povo que vai estar pertinho, eles suplicaram a tua ajuda quando estavam em dificuldades, quando tua disciplina, de tão pesada, mal permitia que sussurrassem uma oração. As horas às vezes são tão pesadas que a gente fica sussurrando oração. Mas não pense outra coisa a não ser, Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida nessas horas. Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Como a mulher em trabalho de parto, contorce-se em aflição, grita de dor enquanto o bebê está nascendo. Deus está fazendo isso para que a gente se volte, se achegue, se dobre, se renda e deixe Ele fazer uma obra não supérflua em nossa vida. Deus não quer fazer obra supérflua na vida dos seus filhos, das suas filhas. Deus não quer maquiar a vida dos seus filhos, das suas filhas. Deus quer transformar a vida dos seus filhos e das suas filhas. Deus quer transformar a minha vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus não quer nos maquiar, fazer a gente parecer melhor. Não, Deus quer fazer-nos melhores. Deus está fazendo uma obra mais profunda, não apenas superficial. E o caminho das pessoas que estão sendo tratadas para serem transformadas, santificadas, é difícil de ser percorrido. Não é um caminho fácil. É um caminho difícil. O caminho das pessoas que estão sendo tratadas, onde Deus está tratando delas, todas as pessoas estão sendo tratadas, não é um caminho fácil. Deus não chamou os que Ele quer tratar e transformar e purificar e santificar para um caminho fácil. Não, de jeito nenhum Deus chamou-nos para uma vida fácil. Contudo,
queremos chegar à glória de Deus, queremos chegar lá na glória por um caminho fácil. Não estamos entendendo se nós estamos querendo chegar na glória por um caminho fácil. Porque Deus não nos chamou para um caminho fácil. E pensamos que estamos sendo abençoados, sabe quando? Quando alcançamos coisas, bens e mais bens. Aí achamos assim, Deus está me abençoando. Queridos, Deus faz isso, Ele dá condições de todas as pessoas em toda a terra de terem condições de terem as coisas. Sejam crentes e não crentes. Ele faz o sol vir sobre justos e sobre injustos, sobre bons e sobre maus. Estas questões não mostra que uma pessoa está sendo abençoada. Não está. Não mostra que uma pessoa está debaixo da bênção. O ter coisas e mais coisas, agora conseguir fazer isso, conseguir conquistar isso, conseguir aquilo outro. Deus está me abençoando. Não mostra que isto é bênção a maior, a mais elevada, porque Deus permite que todas as pessoas, Ele capacita todas as pessoas com os estudos de hoje cedo, com talentos, condições de trabalho, e as pessoas mediante o trabalho podem fazer o quê? Podem conquistar as coisas, seja crente, seja não crente. Então não deixe chegar na sua cabeça de que agora estou crescendo financeiramente, estou conseguindo conquistar esse bem, estou sendo abençoado. Não. Se fosse assim, as pessoas mais ricas deste mundo seriam pessoas de Deus, e não são. As pessoas que têm mais riquezas deste mundo não são de Deus. Elas nem creem em Deus. A maioria delas nem crê na palavra de Deus. Mas Deus bondosamente permite o sol e a chuva cair sobre todos. E está dando chance a elas de conhecer a Ele, o Deus maravilhoso, magnífico, majestoso que Ele é. Esse é o nosso Deus, mas não fique pensando assim, alcancei bem. Não, então, dentro da realidade do tempo da graça, se nós pensarmos assim, eu quero dizer para você que Zacarias e Isabel não eram abençoados. Eram pessoas muito simples, com condição financeira muito pequena. Nós podemos pensar também que José e Maria também não foram abençoados. Pessoas também de condições financeiras pequenas. João Batista, podemos pensar que também não era abençoado. Com que roupa que se vestia? O que comia? Comia gafanhoto. Comia mel silvestre. Era o cardápio dele. Era a alimentação de João Batista. Aí podemos pensar, não são abençoados. Eles não tinham bens. Poderíamos pensar que o próprio Jesus não era o quê? Não era abençoado. Porque chegou a dizer uma pessoa que queria segui-lo, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Nem isso. E quando precisou de um jumentinho, pediu emprestado. Poderíamos então pensar que Jesus não era abençoado, o próprio Deus Filho, o Deus que se fez homem. Poderíamos pensar também que os apóstolos de Jesus não eram abençoados. Você lembra aquela ocasião quando Pedro e João, na hora da oração, depois da ressurreição, depois da descida do Espírito Santo, ali em Atos 3, os dois foram orar, aí passaram por uma pessoa que estava pedindo esmolas à porta do templo, a porta formosa, e a pessoa ficou esperando, e eles dois pararam, e eles disseram, e Pedro disse assim, olha, nós não temos nem prata, nem ouro, mas o que nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, eles não tinham. Mas aí, então podemos pensar que eles não eram abençoados. Podemos pensar que Paulo não era abençoado. Lembra-se em Filipenses, foi estudado recente, Paulo dizendo, olha, eu não tenho, olha, vocês fizeram bem em se lembrar de mim, fizeram bem em enviar ajuda, mas não é isso que Paulo estava priorizando. Aqui ele diz assim, como estou grato e como louvo ao Senhor porque vocês estão me ajudando novamente. Eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade.
Não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer com fome, na fartura ou na necessidade. Então poderíamos pensar que Paulo, em períodos de fome, não era uma pessoa abençoada. Eles não eram abençoados, irmãos. Eles não eram pouco abençoados. Eles eram muito abençoados. Anseio por ser transformado, santificado. Esta é a bênção que Deus quer para os seus. Ser transformados, ser santificados. É isso que Deus quer fazer. Somos de fato abençoados quando estamos sendo transformados. Somos de fato abençoados quando estamos sendo crescidos, acrescentados, santificados, para nos tornarmos a semelhança de Jesus. Aí estamos sendo abençoados. A vida de quais irmãos mais nos atraem? A vida de quais irmãos mais chamam a nossa atenção? A vida de quais irmãos nos alegram mais? Não são aqueles irmãos mais transformados? Não são justamente esses que nos trazem mais contentamento e alegria? Que nos trazem mais satisfação? São. E é exatamente assim com relação ao nosso Deus. Exatamente. O caminho de Deus não é fácil. O caminho que o Senhor tem para tratamento, transformação, santificação do seu povo é como dores de parto. É isso que esta palavra está dizendo. É como dores de parto. Alguém já disse, antes da coroa, a cruz. A cruz. Antes da coroa, a cruz. Antes da glória, a cruz. Nós precisamos passar por esse processo. É exatamente isso que o Senhor quer que nós passemos no tomar a cruz. A cada dia ocorre a vontade de Deus. E Ele mesmo diz isso, é para tomarmos a cruz. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor fala exatamente sobre essa questão. Sobre tomarmos a cruz. Lucas 9, versículo 23, o Senhor fala assim: então Ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia e me acompanhar. Quem insistir em salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Disse Jesus. É isto. Tomar a cruz, Jesus disse. Quer me seguir? Você precisa deixar os seus desejos, os seus próprios desejos de lado e carregar a sua cruz a cada dia. Tomar a cruz significa renunciar às nossas ambições egoístas, às nossas vontades próprias, matar a nossa vontade, renunciar à nossa vontade. Aí temos uma direção de Deus e a nossa vontade, com qual ficar. Quando tomamos a cruz, renunciamos a nossa e ficamos com a dele. É renúncia da nossa vontade, do nosso querer, do nosso eu, do nosso ego. E isto dói. Isso não é algo fácil. Vejam que o Senhor não nos está chamando para uma vida fácil. Vejam que Ele não chamou para segui-lo para uma vida fácil. Ele nos chamou para segui-lo. Ele diz: aquele que quiser me seguir, eu quero, porque eu sei para onde eu quero ir. E todo aquele que quiser, Jesus diz:
Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Cada dia e me acompanhar. Não é um chamado para uma vida fácil. Não é um chamado para uma vida de facilidades. Ele não está nos chamando para a vida... não, Ele está nos chamando para o que aqui está. Deixar de lado os nossos próprios desejos. Tomar a cruz a cada dia. Para essa vida que Ele está nos chamando. Li uma história de uma pessoa que estava olhando um casulo. E ele sabia que que daqui a algum tempo, aquela mariposa iria sair dali. E ele ficou a observar. E ele começou a perceber os movimentos e a ação para a saída do casulo. Só que ele percebia e via que é uma abertura muito pequenininha. Não era fácil passar por aquela abertura. Não seria fácil aquela mariposa sair dali. E ele via a luta que era, e ele via a dificuldade que era, e ele pensou em ajudar. E ele então abriu um pouquinho mais a abertura, deu um piquezinho, para ficar mais fácil para aquela mariposa sair. E à medida que ele fez isso, ela começou a ter mais facilidade. E aí ela saiu. Mas o que ele esperava não aconteceu. Ele esperava que aquela mariposa, à medida que saísse, daqui a pouco ela iria se movimentar, bater asas e voar. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ele viu a mariposa se arrastando e se arrastando, e não fez outra coisa a não ser se arrastar. Aquela mariposa tão linda não fez o que ele esperava, o que era para ela fazer, voar, em toda a beleza que Deus deu para ela, mas ela não fez isso. O que ocorreu? E ele foi pesquisar para saber o que ele tinha feito, o que tinha acontecido de errado. E ele pôde aprender que aquela abertura pequena, aquela luta, aquela dificuldade para ela sair, era exatamente o que ela precisava. Ali haveriam de ativar os minúsculos vasos delas nas asas. Os vasinhos minúsculos, pequeninos. Todos eles iriam ser ativados. E à medida que fossem ativados, à medida que ela fazia a força para ir saindo, ia ativando os vasos. E na medida que ela conseguisse sair, ela iria conseguir voar. Projeto de Deus para a vida dela. O que Deus queria que ela fizesse? Voar. Ele pensou que estava ajudando aquela mariposa. O que ele fez? O que ele fez foi atrapalhar a ela. Foi atrapalhar a ela. Ele tirou dela a possibilidade de voar, porque ele impediu do processo normal, estabelecido por Deus, acontecer. Deus está fazendo-nos passar por apertos, não é sem propósito. Não é porque não nos ama, não é porque não te ama, não é porque não quer muito bem a você. Pelo contrário, é porque Ele quer muito bem a você. Ele não vai criar facilidades para as nossas vidas. Ele vai nos deixar trilhar o caminho que Ele estabeleceu. Não é o mais fácil. É o caminho difícil. É o caminho difícil. É o caminho que Ele escolheu para nós. Eu posso afirmar, mediante as Escrituras, que está sendo uma pessoa castigada, que quando ela está sendo disciplinada, ela está sendo transformada. Se ela está sendo transformada, ela está debaixo da bênção. Ela não está debaixo de outra coisa a não ser debaixo da bênção. Alguém pode achar que aquela pessoa não está debaixo da bênção, porque ela está passando por horas difíceis. Não. Isso é um olhar daqui, mas não é o olhar de lá.
O olhar de lá é que ele está olhando e permitindo e autorizando e fazendo acontecer para a transformação acontecer. Esta pessoa está debaixo da bênção. Ela está sendo preparada para chegar lá. Ela está sendo preparada para chegar na glória. E da maneira que o Senhor quer que ela chegue. Santificada. Não fique olhando para os lados, vendo pessoas de Deus sendo disciplinadas, para serem transformadas, e falando assim, olha, você viu o que está acontecendo com aquele irmão ou com aquela irmã? Não fique achando que está acontecendo algo fora do normal. Não, se não é devido a pecado, Deus está fazendo uma obra de transformação. Deus está utilizando-se de tudo para transformar. Se Deus está disciplinando uma pessoa, Ele está transformando esta pessoa por amor. É o que está em Hebreus. Em Hebreus capítulo 12, é exatamente isso que diz. Versículo 5, o Senhor te fala assim: e já se esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito amor, satisfação, nos submeter à educação do Pai, dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver. Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção, vejam bem, de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Amém, irmãos? Vejam, a correção de Deus é sempre boa para o nosso bem. Então quem está sendo corrigido está debaixo da bênção, a fim de podermos participar da sua santidade. Esse é o projeto de Deus, participarmos da sua santidade, sermos santos como Ele é, porque Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Deus quer isso para as nossas vidas, santidade. Ganhamos esta posição pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas quando Jesus foi à cruz foi para justamente nos lavar, mas a santidade na prática vem pela tribulação. A santidade na prática vem pela tribulação e zelo espiritual. A santidade não vem no caminho largo, a santidade vem no caminho estreito e vem mediante a tribulação. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5, um texto tão conhecido, versículo de número 3. O Senhor fala através de Paulo o seguinte: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. Vejam que é um processo de transformação. Mas Paulo diz: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos. Sofrimento produz paciência, a outra versão diz perseverança. E aí depois um caráter aprovado.
É o que Deus está fazendo mediante as situações que Ele deixa nos passar. Não é descuido conosco. Não. É cuidado de nós. É obra para transformação de cada um de nós. Não é para outro alvo. É para a nossa transformação. E aí a santidade na prática acontece mediante a tribulação e zelo espiritual. Empenho. A leitura da palavra diária, zelo espiritual. Os sofrimentos e o zelo espiritual vai nos levar à santidade. Quando uma pessoa está zelando pela vida espiritual dela, quando ela lê a Bíblia todos os dias, quando ela ora, separa tempo para ler, separa tempo para orar, zelo espiritual, zelo com a vida com Deus. Quando ela para estudar a palavra sozinha, com irmãos, quando ela para ouvir a pregação, quando ela busca o Senhor, nisto tudo, nas horas de sofrimento, nessas horas de zelo, na prática está acontecendo santificação. Deus quer isso. Deus estabeleceu isso para as nossas vidas. Deus não quer que começar uma boa obra em nossa vida e a nossa vida continuar a mesma da vida do mundo, a mesma da vida daqueles que não se dobraram, a mesma da vida daqueles que não se arrependeram. Não. Deus quer que a nossa vida se pareça com a vida de Jesus. E Ele está trabalhando para isso. E Ele está agindo para isso. É o caminho estreito. Não é caminho de facilidade. Esse período de pandemia que fez com que nós precisássemos usar a live, e aí fez com que as pessoas ficassem em casa. Isso tem sido uma luta agora para as pessoas voltarem para os cultos. Eu estou ficando em casa porque é tão mais fácil. Deus não chamou você para a vida fácil. Não. Deus não nos chamou para a vida fácil. Há 30 anos, em torno de 30 anos atrás, havia pessoas que se tornavam membros das igrejas, e aí algumas delas ficavam faltosas, vinham um pouco, mas isso era um percentual, irmãos, pequeniníssimo, em torno de 2%, 3%. Isso há uns 30 anos atrás. De um tempo para cá, isso tem crescido, as pessoas têm feito o contrário. Elas têm começado a vir, e elas vinham todo domingo. Depois elas começam assim, um domingo e vou faltar um domingo. Eu vou eu pulo assim, 4, eu vou esse, falto esse, depois eu vou esse, falto esse. Depois aí ela começa a não fazer mais isso, e pular um. Não, antes um pouquinho. Ela começa assim. Todo domingo, depois ela faz uma outra questão. Ela começa a faltar de manhã e vir só à noite. Ou quando ela vem à noite, ela não vem de manhã. Aí depois ela fica um domingo sim, domingo não. Depois ela passa a estar um domingo no culto. Depois ela passa a estar um domingo, um mês ela vai, um mês ela não vai. Aí ela vai por aí. E ela vai indo nessa direção. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para zelo espiritual. Isso faz parte da santificação. E por que é tão importante eu me santificar? Porque está aqui escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se houve um início de obra, vai acontecer essa sequência e vai até o final. E vai até o final. Isso vai acontecer na vida daquele que Deus começou a obra. Isso vai acontecer. Isso simplesmente vai ser uma realidade. E esse é o caminho estreito, não é fácil. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus deixa isso muito claro. E ele orienta por qual porta nós devemos entrar. Vou ler na NVI esse texto. Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Jesus falando: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E eu perguntaria para você assim: quais linguagens Deus usa na Bíblia para falar de igreja? Ele usa ovelhas, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e fazem o quê? E me seguem. Ovelhas seguindo Jesus, separadas ou juntas? Juntas. Ovelhas seguindo Jesus. Outra linguagem que ele usa para falar de igreja: edifício, tijolos. Vocês são pedras vivas. As pedras, os tijolos estão o quê? Juntos ou separados? Todos juntos. Outra linguagem que ele usa para falar de igreja: família. Família convive junta. Outra linguagem que ele usa para falar de igreja: videira. Ele é a videira e nós somos os ramos, todos ligados. Outra linguagem que ele usa para falar de igreja: corpo. Todos os membros estão o quê? Ligados uns aos outros. Não existe igreja, essa coisa de eu aparecer. Isso não é igreja, isso não é ser igreja. Igreja está ligada pelo Espírito todo dia. Nós vamos para casa, vamos para o serviço, está tudo ligado. Mas nos dias dos seus encontros eles estão juntos. Estão juntos. E aí os olhos não deveriam dizer assim: não, o corpo hoje não vai precisar de mim não, eu não vou não. O corpo vai ficar lá, não precisa dos olhos de mim hoje. Aí outro dia os ouvidos falam assim: não, o corpo hoje não vai precisar de mim, hoje eu não vou. Cabe isso, irmãos? O corpo precisa estar todo junto. O corpo está junto. Isso é ser igreja na linguagem de Jesus. Isso é estrada fácil? Não, isso é estrada estreita. Isso não é estrada fácil. E é isso que Jesus está falando. Não está nos chamando para uma prática fácil. Na prática, irmãos, muito poucas pessoas renunciam ao eu próprio para procurar a Deus e segui-lo fazendo o que Ele quer e o que Ele determina na Bíblia. As pessoas querem seguir a Deus, mas é da minha maneira. Da minha maneira eu vou indo. Não. Isso não é seguir no caminho estreito. O caminho estreito não é assim. E Jesus deixa isso claro aqui: olha, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. A maneira minha é o caminho largo. É a não renúncia do meu eu. É eu fazer o que eu quero. Esse é o caminho largo. Mas Jesus está chamando: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. O Senhor está querendo nos livrar exatamente da perdição. Exatamente da perdição. Por isso Ele está dizendo: entrem pela porta estreita. A larga leva à perdição. São muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e como é apertado o caminho que leva à vida. Eu estou vivendo como? No caminho apertado. Eu estou vivendo, passando pela porta estreita que leva à vida. Eu estou renunciando o meu eu. A cada período aparece uma modalidade de coisas para levar as pessoas a não buscar o Senhor. Aí um período é pescaria no domingo de manhã, outro período é bicicleta no período de manhã, outro período é tiro no período da manhã, cada período vai aparecendo uma coisa. E as pessoas vão indo. E aí não vão zelando pela vida. E aí quando precisam de coisas que não tem como comprar no supermercado, na loja, no shopping, não tem. Porque não se compra paz, força, ânimo, alegria, coragem. Isso se ganha, isso se recebe. E isso está em Deus. Isso eu preciso buscar em Deus. E é de Deus que vem essas coisas.
O Senhor está dando sequência ao que Ele começou na obra, na vida dos seus. E estas pessoas estão seguindo em caminho apertado e estreito. E elas estão sendo transformadas. Isto está doendo, isso dói. Porque a porta de Jesus é estreita. O caminho de Jesus é estreito, é apertado. E Ele deseja o melhor para as nossas vidas. E Ele diz: entrem pela porta estreita. Entre pela porta estreita. É pela porta estreita. Não, mas eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus desejos, as minhas vontades. Você e eu posso fazer escolha por tudo isso. Pelas minhas opiniões, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Mas isso não é estar andando no caminho estreito. O caminho estreito envolve renúncia ao eu, à minha vontade, ao meu querer, aos meus desejos, ao que eu acho, ao que eu penso, para ficar com o que Ele determina aqui na palavra. Aí eu estou andando no caminho estreito. O Deus de amor que se fez homem não diz meias palavras, porque meias palavras não vão ajudar a gente a chegar lá. Ele diz com clareza: entrem pela porta estreita. Ser membro da igreja não é ser alguém que está andando na porta estreita. Ser batizado não é ser alguém que está andando na porta ou no caminho estreito. Não. É quando eu estou renunciando o meu eu próprio, a minha vontade, e fazendo o que Ele determina. E com alegria, porque o que Ele está dizendo é para o meu bem. É para o bem da minha existência, da minha vida. Não há outro projeto. É para o meu bem. E Ele diz: entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. O Senhor quer me livrar e quer livrar você da perdição. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. O Senhor está querendo fazer esta obra e ela é dolorosa. Às vezes dói como dores de parto. Fazer a vontade do Senhor dói como dores de parto. Fazer o que Ele quer às vezes dói como dores de parto. Mas eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e verificar e pensar o convite do Senhor, a direção do Senhor para a sua vida, a orientação do Senhor para mim e para a sua vida. É uma orientação de amor e é uma orientação eficaz. E ela é que faz o efeito desejado. Ela é que conduz a vida, é a porta estreita, é o caminho estreito, é o caminho apertado que leva à vida. Não é eu fazer o que eu quero, não é eu fazer o que eu penso, não é eu fazer o que eu desejo, não. Ele tem determinações. As palavras dele são determinações. Ele determinou como nós vivermos. E eu e você estamos tendo a bênção de poder ouvir e de poder saber que Ele está querendo tratar de nós para que a gente hoje seja disciplinado, hoje passe aperto, para na eternidade a gente não passar. Quem não passar por hoje, aperto, castigo hoje, a disciplina hoje, eu não quero, na eternidade vai passar. Ele quer disciplinar-nos hoje, tratar de nós hoje, para que na eternidade seja só contentamento. Não mais dor, não mais lágrimas, não mais sofrimento. Aqui sendo tratados, para que não ocorra conosco isso.
Mas uma pessoa que não quer, eu quero ir na porta larga, no caminho largo, na vida fácil. Não vai passar aqui por essas dores de parto, mas da eternidade vai. Lá vai ser choro e ranger de dentes. Lá vai ser tremendo sofrimento. E o Senhor amável e bondosamente quer nos livrar. E aí Ele diz para nós, olha, a porta larga não, o caminho largo não, a porta estreita, o caminho estreito é que leva a vida. Você quer a vida? Você quer a vida abundante, eterna, a vida na glória, sem mais choro, sem mais lágrimas? Então chore aqui, tenha lágrimas aqui, passe por dores de parto aqui, renegue a sua vontade aqui, diga não ao seu eu aqui, sofra aqui, seja moído por Deus aqui, para que isso não aconteça na eternidade. O Senhor quer nos salvar mesmo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor de fato é o Rei da glória. De fato é o magnífico. O Senhor de fato é o maravilhoso. O Senhor é. E quer fazer esta obra em nossas vidas por isso. Que eu e você nos dobremos diante do Senhor e deixemos Ele fazer a obra, a boa obra, a obra de transformação, a obra de santificação, em nome de Jesus. Os meus dores, o teu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar. Estou esperando a luz em meio à noite. Mas eu sei que eu tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que eu tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, o meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando a luz em meio à noite. Mas eu sei que eu tenho crido, também sei que é poderoso para
honra e glória, Deus, queremos dar para o Senhor. Digno és de receber, ó Deus, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, toda glorificação, toda entrega, toda fidelidade, toda obediência, o amor, ó Deus, do coração, do entendimento, da alma, com todas as forças. Digno és de receber, Deus santo e maravilhoso, por tanto que o Senhor quer fazer em nossas vidas, por tanto que o Senhor ofereceu em Cristo para as nossas vidas, e nos oferece pelo Teu Espírito. Seja adorado, Deus, seja sempre glorificado, Santo Deus, e que a Tua graça, Senhor Jesus, que o Teu amor, Deus Pai, e que a Tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Deus abençoe a sua semana, Deus te abençoe. Você pode levantar a sua mão para um irmão aí, abençoar a vida dele? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, essa semana, abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe-nos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Até breve, em nome de Jesus. Boa semana.